vocês trouxeram com exclusividade, durante o final de semana, vídeos dos depoimentos de jogadores admitindo que manipularam situações de cartões no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Moraes e o Kevin Lomônaco falam ao Ministério Público esse depoimento, admitindo que realmente eles que fizeram acordos, né, para virarem testemunhas do caso. E hoje também vocês trazem informação sobre jogadores dizendo que não sabiam que se tratava de crime a respeito disso. Conta um pouquinho desses bastidores de tudo isso. Parabéns pelo trabalho, seja bem-vindo. Obrigado, Razan. Boa tarde, Razan e PVC, pessoal que está acompanhando a gente. É verdade, a gente está desde de sexta-feira analisando esses depoimentos dados ao Ministério Público lá de Goiás. A gente conseguiu todos os depoimentos da segunda fase da Operação Penalidade Máxima e são jogadores admitindo pela primeira vez, jogadores de Série A admitindo pela primeira vez em 40 anos de futebol brasileiro que participaram de manipulação de jogo na elite do futebol profissional, né? São depoimentos muito relevantes. A gente sabe que o Ministério Público de Goiás está investigando esse caso já tem alguns meses e eles conseguiram finalmente esses depoimentos do Kevin Lomônaco, zagueiro do Red Bull Bragantino, e do Moraes, lateral que era do Juventude, eles dizendo que sim, foram abordados por esses operadores desse esquema e receberam dinheiro para tomar cartões amarelos nos jogos da Série A do ano passado. Eles admitem o cometimento desse crime e, por causa disso, eles têm o direito de um acordo de delação, então eles deixam de ser réus e passam a ser testemunhas do caso. Eles vão ter que dar informações que vão ajudar nessas investigações para desvendar esse esquema, né, que envolve jogadores da Série C, da Série B, da Série A e de campeonatos estaduais. Adriano, só para pontuar uma situação, desculpa te interromper, porque o Moraes estava no Juventude na época e agora ele está emprestado para a Aparecidense e estreou fazendo gol contra o Náutico 3-0 no último final de semana. Do ponto de vista penal, você já explicou, não? Eles viraram testemunhas, então não vão ter consequências. Mas do ponto de vista da justiça desportiva, pode ter alguma punição para esses jogadores que fizeram um acordo? Pode sim. No processo, a gente viu que a Justiça Desportiva, o STJD, pede informações para o Ministério Público sobre esse caso. Então, eles vão ter informações para ver o que vão fazer com esses jogadores, né? Eles podem ser processados e podem ter que responder também na Justiça Desportiva. E aí as punições podem ser suspensão e até, eventualmente, o banimento desses jogadores do futebol brasileiro. Então, isso sim pode acontecer. E na matéria de hoje, a gente traz mais depoimentos dos jogadores envolvidos, aí eles explicando por que eles aceitaram conversar com esses aliciadores e dando algumas explicações. Então, tem gente dizendo que não sabia que era um crime receber dinheiro para manipular jogo, tem gente dizendo que não achou que isso fosse tão grave, tem gente, inclusive, negando que tenha conversado com essas pessoas, mesmo com prints de WhatsApp deles conversando com os aliciadores. Então, tem um depoimento, por exemplo, do Fernando Neto, que na época, no ano passado, estava no Operário. O promotor conversa com ele e pergunta: você conversou com essas pessoas, com esses aliciadores? E ele, no primeiro momento, nega, e aí o promotor mostra o print da conversa dele com os caras, e aí ele não tem como negar, ele admite, mas a justificativa que ele dá é que, na verdade, ele estava fingindo que estava conversando com ele só para não aceitar a pressão dos aliciadores, mas, na verdade, ele não queria fazer parte do esquema, era um fingimento. O promotor não parece acreditar muito, e mesmo assim ele denuncia o Fernando vai ter que responder pelo crime, que é o crime no Estatuto do Torcedor, o artigo 41C, que fala de manipulação de eventos esportivos. Então, esses jogadores vão ter que responder por esse crime. São, ao todo, 15 jogadores denunciados na primeira e na segunda fase da Operação Penalidade Máxima lá do Ministério Público de Goiás. Nesse vídeo ao qual a gente está vendo agora, você pode ver completo, ele é bem extenso, são 7 minutos e 30 dessa reportagem, da outra mais de 10 que os jogadores admitem, mas nesse, especificamente sobre esse ponto que o Adriano citou, o promotor pergunta: se eu for no celular do Eduardo Bauerman dos Santos, eu não vou encontrar nada de uma conversa sua? Aí ele fala: de quem? O Fernando Neto responde: dá uma desconversada e tal. O promotor insiste, fala: o Eduardo, conversei, tal, não sei o quê. E aí ele fala isso, que ele estava fingindo
participar para não se complicar em relação a essa situação da máfia das apostas.